A viagem dos discípulos de Emaús, que encontramos na conclusão do Evangelho de São Lucas, é uma imagem do nosso caminho pessoal e da Igreja. Na estrada da vida e vida de fé, ao levarmos adiante os sonhos, os projetos, os anseios e as esperanças que habitam no nosso coração, embatemos também nas nossas fragilidades e fraquezas. Experimentamos derrotas e desilusões e, às vezes, ficamos prisioneiros da sensação de fracasso que nos paralisa. O Evangelho nos anuncia que, mesmo em tais momentos, não estamos sozinhos. O Senhor vem ao nosso encontro, coloca-se ao nosso lado, caminha pela nossa própria estrada com a discrição de um amável viajante que deseja reabrir os olhos e inflamar de novo o nosso coração. E quando o fracasso deixa espaço ao encontro com o Senhor, a vida reabre-se à esperança e podemos nos reconciliar conosco, com os irmãos e com Deus. Sigamos então o itinerário deste caminho, que poderíamos intitular do fracasso à esperança. Em primeiro lugar, há o sentimento de fracasso que habita o coração destes dois discípulos depois da morte de Jesus. Tinham abraçado um sonho com entusiasmo. Em Jesus tinham depositado todas as suas esperanças e desejos. Agora, depois da escandalosa morte na cruz, viram costas a Jerusalém para voltar a casa, à vida anterior. A deles é uma viagem de regresso, como se quisessem esquecer aquela experiência que encheu de amargura os seus corações. Aquele Messias condenado à morte na cruz como um malfeitor. Voltam a casa abatidos, com o rosto triste. As expectativas que cultivavam deram em nada. As esperanças em que acreditavam desfizeram-se em pedaços. Os sonhos que tinham querido realizar cedem o lugar à desilusão e à amargura. Trata-se de uma experiência que tem a ver também com a nossa vida, o próprio caminho espiritual. Em todas as ocasiões em que somos obrigados a redimensionar os nossos anseios e a lidar com as ambiguidades da realidade, com as obscuridades da vida, com as nossas fraquezas. Acontece-nos sempre que os nossos ideais se deparam com as decepções da existência e dos nossos propósitos são menosprezados por causa das nossas fragilidades. Quando cultivamos projetos de bem, mas depois não temos a capacidade de os realizar, quando mais cedo ou mais tarde, nas atividades que realizamos ou nas nossas relações, experimentamos alguma derrota, algum erro, um fracasso ou uma queda, vendo desabar aquilo que tínhamos acreditado ou nós tínhamos empenhado e sentimos-nos, ao mesmo tempo, esmagados pelo nosso pecado e os sentimentos de culpa. Vimos acontecer isto a Adão e Eva na primeira leitura. O seu pecado não só os afastou de Deus, mas tornou-os distantes entre si. Conseguem apenas acusar-se um ao outro. E vemo-lo também nos discípulos de Emaús, cuja contrariedade por terem visto desabar o projeto de Jesus, deixa espaço apenas a uma estéril discussão. E o mesmo pode verificar-se também na vida da Igreja, a comunidade dos discípulos do Senhor, representados naqueles dois de Emaús. Apesar de ser a comunidade do ressuscitado, pode encontrar-se a vagar perdida e desiludida perante o escândalo do mal e a violência do Calvário. Então, nada mais consegue fazer senão apertar nas mãos a sensação, o sentimento de fracasso e se perguntar: o que aconteceu? Por que é que aconteceu? Como pôde acontecer?
Irmãos e irmãs, são as perguntas que cada um põe a si mesmo. E são também os interrogativos ardentes que esta igreja peregrina no Canadá faz ressoar no seu coração num árduo caminho de cura e reconciliação. Também nós, perante o escândalo do mal e o corpo de Cristo, ferido na carne dos nossos irmãos indígenas, caímos na amargura e sentimos o peso do fracasso. Permite, então, que me una espiritualmente a tantos peregrinos que percorrem aqui a escada santa, que evoca a escada subida por Jesus até Pilatos e vos acompanhe como igreja nestas interrogações que brotam de um coração cheio de pesar. Por que é que aconteceu tudo isso? Como pôde isso acontecer na comunidade daqueles que seguem Jesus? Aqui, porém, devemos ter cuidado com a tentação da fuga, presente nos 2 discípulos do Evangelho. Percorrer, em sentido inverso, o caminho, fugir do lugar onde sucederam os fatos, tentar removê-los, procurar um lugar tranquilo como Emaús, para não pensar mais no caso. Não há nada pior perante os fracassos da vida do que fugir para não os enfrentar. É uma tentação do inimigo que ameaça o nosso caminho espiritual e o caminho da igreja. Ele quer fazer-nos acreditar que aquele fracasso já seja definitivo. Quer paralisar-nos na amargura e na tristeza, convencer-nos de que não há mais nada a fazer e, consequentemente, não vale a pena encontrar uma estrada para recomeçar. O Evangelho, ao contrário, nos revela que precisamente nas situações de decepção e tristeza, precisamente quando atônitos experimentamos a violência do mal e a vergonha da culpa, quando o rio da nossa vida seca no pecado e no fracasso, quando despojados de tudo, nos parece não ter mais nada, precisamente então é que o Senhor vem ao nosso encontro e caminha conosco. No caminho de Emaús, coloca-se discretamente ao lado deles para partilhar os passos resignados daqueles discípulos tristes. E que fazer? Não oferece palavras genéricas de encorajamento, expressões de circunstância ou consolações fáceis, mas, desvendando nas Sagradas Escrituras o mistério de sua morte e ressurreição, ilumina a sua história e os acontecimentos que viveram. Assim, abre os olhos deles para uma nova visão das coisas. Também nós, que partilhamos a Eucaristia nesta Basílica, podemos reler muitos acontecimentos da história. Neste mesmo terreno, já houve anteriormente 3 templos, e houveram aqueles que não fugiram diante das dificuldades, voltaram a sonhar apesar dos erros próprios e alheios. Não se deixaram vencer pelo incêndio devastador de há 100 anos, e edificaram com coragem e criatividade este templo. E quantos partilham aqui a Eucaristia, vindos das vizinhas planuras de Abraão, podem também aperceber-se do ânimo daqueles que não se deixaram cair reféns do ódio, da guerra, da destruição e do sofrimento, mas souberam voltar a planejar uma cidade e um país. Por fim, diante dos discípulos de Emaús, Jesus parte o pão, reabrindo os seus olhos e mostrando-se mais uma vez como o Deus do amor que oferece a vida pelos seus amigos. Deste modo, ajuda-nos a retomar o caminho com alegria, recomeçar, passar do fracasso à esperança.
Irmãos e irmãs, o Senhor quer fazer o mesmo caminho com cada um de nós e com sua igreja. E como podem ser reabertos nossos olhos? Como podem ainda o nosso coração se inflamar pelo Evangelho? Que havemos de fazer enquanto nos vemos atribulados por várias provações espirituais e materiais? Enquanto procuramos a estrada para uma sociedade mais justa e fraterna, enquanto desejamos recuperar das nossas decepções e fadigas, enquanto esperamos sarar das feridas do passado e reconciliar-nos com Deus e entre nós, solo há um caminho, uma sola via. Só há um caminho, uma única estrada. É o caminho de Jesus. É o caminho que é Jesus. Acreditemos que Jesus se vem juntar ao nosso caminho e deixemos-nos encontrar por Ele. Deixemos que seja a Sua palavra a interpretar a história que vivemos como indivíduos e como comunidades e a indicar-nos o caminho para nos curarmos e reconciliarmos. Com fé, partamos juntos o pão eucarístico para que, ao redor desta mesa, possamos redescobrir nos filhos amados do Pai, chamados a ser todos irmãos. Quando parte o pão, Jesus confirma aquilo que os discípulos já tinham recebido como testemunho das mulheres e em que não quiseram acreditar, que Ele ressuscitou. Nesta basílica, onde recordamos a mãe da Virgem Maria e onde se encontra também a cripta dedicada à imagem à Imaculada Conceição, não podemos senão pôr em evidência o papel que Deus quis dar à mulher no seu plano de salvação. Santa Ana, a Santíssima Virgem Maria, as mulheres da manhã de Páscoa nos apontam um novo caminho de reconciliação. A ternura materna de tantas mulheres pode nos acompanhar como igreja rumo a tempos novamente fecundos, deixando para trás tanta esterilidade e tanta morte, e colocar no centro Jesus, o crucificado, ressuscitado. De fato, no centro das nossas interrogações, das fadigas que acumulamos, da própria vida pastoral, não podemos colocar a nós mesmos e ao fracasso. Devemos colocar Ele, o Senhor Jesus. No coração de cada coisa, coloquemos a Sua palavra, que ilumina os acontecimentos e reabre-nos os olhos para ver a presença operante do amor de Deus e a possibilidade de bem, mesmo em situações aparentemente perdidas. Coloquemos o pão da Eucaristia, que Jesus ainda hoje parte para nós, para partilhar a sua vida com a nossa. Abraçar as nossas fragilidades, sustentar os nossos passos cansados e conceder-nos a cura do coração. E reconciliados com Deus, com os outros e conosco, podemos também nos tornarmos instrumentos de reconciliação e de paz na sociedade em que vivemos. Senhor Jesus, nosso caminho, nossa força e consolação. A vós nos dirigimos como os discípulos de Emaús. Ficai conosco, Senhor, pois a noite já vai caindo. Ficai conosco, Senhor, quando a esperança conhece o ocaso e desce escura a noite da decepção. Ficai conosco, porque convosco Jesus muda o rumo do caminho, e dos becos sem saída da desconfiança renasce a maravilha da alegria. Ficai conosco, Senhor, porque convosco a noite da tristeza transforma-se em manhã radiosa da vida. Limitemo-nos a dizer: ficai conosco, Senhor, porque se vós caminhais ao nosso lado, o fracasso se abre à esperança de uma nova vida. Amém.